Jó capítulo 4. Eu creio que é mais prático nós lermos aqui, pelo menos, eu vou ler apenas uma das partes, o verso 7 a 11, e você vai manter sua Bíblia aberta para a gente poder ir lendo junto. Mas eu vou ler o verso 7 a 11, para a gente não ter que ler o capítulo todo 2 vezes, não seria problema, porque ler a palavra de Deus é uma bênção, mas é para sermos mais objetivos. Então, Jó 4, 7, diz assim, olha, lembra-te, acaso já pereceu algum inocente? E onde foram os retos destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade semeiam mal, isso mesmo eles cegam. Com o hálito de Deus perecem, e com o assopro da sua ira se consomem. Cessa o bramido do leão, e a voz do leão feroz, e os dentes dos leõezinhos se quebram. Perece o leão, porque não há presa, e os filhos da leoa andam dispersos. Amém. Nós caminhamos no capítulo 1 e 2 com o seguinte tema: a integridade na diversidade das circunstâncias. Por quê? Nós exploramos o fato de que Jó, mesmo em circunstâncias diferentes, mantém a sua integridade. Isso está claro no capítulo 1 e 2, que por vezes se repete que ele era íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Mais precisamente, 3 vezes se repete essa expressão no verso 1, no verso 8 do capítulo 1 e no verso 3 do capítulo 2. Não bastasse repetir isso 3 vezes, de que ele era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal, a própria esposa dele diz, você ainda conserva a tua integridade? Então você vê claramente que a ênfase do texto, no capítulo 1 e 2, é essa manutenção da integridade de Jó na diversidade das circunstâncias, porque é exatamente aí que nós encontramos uma resposta para a acusação que Satanás fez a Jó, de que a integridade dele estava relacionada à singularidade da providência de Deus na vida dele. Você o cercou com sebe, ele está cercado, nada ruim lhe acontece, e realmente há uma descrição, talvez para vocês não, Luiz, mas eu estou com uma microfonia aqui muito pesada, não sei se talvez para vocês não, né? Porque vem só para mim aqui, é só o retorno, então. Mas, voltando à questão, né, você vê que a acusação do diabo é essa, olha, o senhor cercou ele de todos os lados, nada de mal acontece, há uma descrição de muita prosperidade, pode até diminuir, há uma descrição de muita prosperidade, e como é que ele, na verdade, como é que ele vai não ser íntegro, reto, temente a Deus, se o Senhor faz tudo por ele? Aí Deus permite que Satanás venha e toque-lhe em diversas áreas da vida, com o luto, né, perda de filhos, com a falência financeira e com posterior enfermidade. Em todas essas situações, nós temos Jó fiel, dizendo que Deus deu, que Deus tomou, e aí, eu repito, né, essa integridade na diversidade das circunstâncias, na verdade, não é colocada para os irmãos como um paradigma, sabe? Assim, sejam igual Jó, ou sejam iguais Jó. Não é isso. Eu só quero mostrar que a visão que Jó tem do mundo, ela é teorreferente, ela tem referência em Deus. Então, assim, eu não sou o dono de nada. Se eu perdi, na verdade, Deus que tinha dado, eu não sou dono. Como é que eu posso entrar numa crise
Tão grande se eu não sou dono da minha própria vida. Então, essa perspectiva correta de Jó, de que Deus é o centro de tudo e não ele, de que ele não nasceu para ser feliz, como a gente tem sido explorado, porque realmente você não nasceu para ser feliz. A gente sabe que isso é ensinado por aí, né, explorado, mas não. A Bíblia diz claramente em um dos textos que nós lemos nessa noite: dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Você nasceu para a glória de Deus. Então Jó tem essa visão, e Jó faz o quê quando as coisas complicam? Glorifica a Deus, certo? Então essa foi a nossa primeira abordagem, muito resumida, para quem quiser retomar esses assuntos com os detalhes das considerações relacionadas a ele, basta assistir ali a nossa primeira exposição em Jó, baseada no capítulo 1 até o versículo 10 do capítulo 2. É um bloco só. E narrativo. A partir da segunda exposição, nós saímos de uma característica literária narrativa, comum a esses dois primeiros capítulos, e entramos numa característica literária poética. Você tem agora uma poesia a partir do capítulo 3. E se nós vemos a integridade de Jó na diversidade das circunstâncias, no capítulo 3 nós vamos encontrar a humanidade de Jó na realidade das circunstâncias. Por quê? É uma circunstância real e dura que se estabeleceu com um prolongamento do sofrimento, com dores e tristezas e misérias terríveis, que faz o nosso herói do capítulo 1 e 2 ser, ou se apresentar, ou ser apresentado como um ser humano como nós, que tem vontade de morrer. Que tem vontade de morrer. E aí eu falei uma coisa muito séria: ter vontade de morrer é pecado? Não. Esse mundo negro do jeito que é, essa vida dura do jeito que é, cheio de tristeza, decepção, frustração e luta o tempo todo, ter vontade de morrer é pecado? Não. Agora, é pecado o que passa disso, né? É pecado a nós querermos assumir uma prerrogativa que não é nossa, porque, como o próprio Jó já evidenciou, nós não somos donos de nada e nem da nossa vida. Nós não temos o direito de exercer sobre ela um controle que Deus não deu, certo? Por isso que Jó fala: Deus deu, Deus tomou. Então isso não é a nossa prerrogativa. A gente tem que, pela graça, enfrentar como seres humanos, sem muito... Gostei de uma palavra que o Luiz Felipe, depois conversando sobre essa segunda mensagem, falou: sem pôr muito glacê nas nossas expressões. Quando eu falo pôr glacê, é mascarar a nossa humanidade. Não, nós somos seres humanos e dói. Quando dói, a gente tem o direito de urrar, de gemer, de sofrer, de mostrar que estamos sofrendo. E agora a gente entra nessa terceira exposição, que toma aqui o capítulo 4 como base. A gente vai ler esse capítulo 4, entender melhor esse capítulo 4, mas, além disso, a gente precisa lembrar que, antes de trabalhar o capítulo 3, que a gente falou da humanidade na realidade das circunstâncias, nós vemos ali nos versículos 11, 12 e 13 do capítulo 2 a informação de que Jó, nessa situação delicada, foi visitado por 3 amigos. Eu chamei a atenção para o fato de que esses amigos são de regiões distintas, numa amplitude geográfica significativa, que denota a grandeza desse camarada, que era o Jó. No sentido de um grande empresário, que eu até já brinquei aqui com Jolog, né, em corporações, porque juntas de boi, camelos, são milhares que falam ali que ele tem. Trabalhava aí, tinha uma empresa de transporte, provavelmente, e atendia todo o Oriente, e aí vem uns sheiks árabes lá visitar o Jó, tirar um tempo com ele, sentam-se e ficam uma semana calado, está no texto, não fala nada. Quando eles vêm, na verdade, o que eles fazem é aquele costume oriental de cinza, prostrar-se em terra, boca no pó, lamentando a tristeza ou a situação do Jó. Não reconheceram enfermidade, miséria. Aquele empresário de sucesso agora está vestido de mendigo, cheio de ferida, natural que no inchaço e na depreciação da dor ele possa não ser reconhecido. Bom, agora esses amigos ficam calados até Jó falar. Depois de uma semana, Jó fala. E o que Jó fala? Aquela dura realidade, a humanidade expressa no capítulo 3,
que eu disse aqui que costuma não ser o capítulo preferido de ninguém na Bíblia, porque ali você vê um ser humano que está sofrendo e fala, maldito o dia que eu nasci, era melhor não ter nascido do que estar passando pelo que eu estou passando. Isso é realidade. Isso é realidade. Eu realmente não entendo alguns ensinos na igreja odierna, na igreja moderna, sobre vida cristã, sobre caminhada cristã, que ignoram essas tristezas que a gente vive, essas perdas que a gente vive, essa dureza de enfermidade que a gente vive. Ao contrário, a revelação dada pelo Espírito Santo é muito clara em relação à realidade da vida e à nossa humanidade. Esse foi o nosso tópico. Agora, hoje, eu disse que a nossa reflexão ela tem como tema não mais a integridade na diversidade, primeira exposição, humanidade na realidade. Agora nós vamos falar de frieza no calor das circunstâncias. Frieza no calor das circunstâncias. O Elifas, que é o primeiro a falar, que é um cara muito filosófico, dos três ele é o mais filosófico. Você tem o Elifas que argumenta muito filosoficamente, questiona, pondera e tal, a partir de umas perspectivas de conhecimento, experiência. Você tem alguém mais dogmático, que, se eu não me engano, é o Zofar. O Zofar é mais dogmático. E o Bildad é mais teológico, vamos dizer assim. Na verdade, isso aí pode ser mais explorado. Mas o Elifas parece ser o mais velho. Por que ele parece ser o mais velho? Aparenta ser o mais velho. Ele é o primeiro a falar. Então, é da tradição oriental que os mais velhos tenham a primazia em falar. Então, ele é o primeiro a falar e ele é o mais ponderado, pelo menos no início. Começa com uma conversa muito gentil, né? E ele vem, então, falar aqui para Jó, ou chamar Jó para uma frieza no calor das circunstâncias. Por quê? Porque ele acha que Jó esquentou. Ô Jó, você esquentou demais e ao ponto de ferver e derramar. E eu estou aqui para te chamar a ser um pouco mais frio, né, a colocar a cabeça no lugar, para uma serenidade. Por isso que eu proponho que um bom tema para entendermos o capítulo 4 é esse frieza no calor das circunstâncias. E eu passo, então, a mostrar para vocês a conversa do Elifas. Vamos ver se o que ele fala tem sentido. Vamos ver se ele traz alguma contribuição para o nosso amigo sofredor, que é o Jó. Então, o Elifas vem e diz, olha, se intentar alguém falar-te, enfadar-te-ar, quem, todavia, poderá conter as palavras? É evidente, depois que Jó despejou tudo que ele queria falar lá no capítulo 3, né? Amaldiçoando o dia do seu nascimento, eu quero morrer, tá fácil. E o uivou como animal, o verso 24 diz que de gemidos eu me alimento, e o termo hebraico ali é o mesmo equivalente para um uivo, para um som de animal. Então, o Elifas diz assim, olha, se alguém quiser falar alguma coisa para você, você vai se sentir cansado? Agora, quem que pode conter as palavras diante dos seus gemidos? Não é isso? Ele não usa aqui diante dos seus gemidos, mas daqui a pouco ele vai falar dos gemidos de Jó. Aí no verso 3 ele fala, eis que tens ensinado a muitos e tens fortalecido mãos fracas. As tuas palavras têm sustentado aos que tropeçavam, e os joelhos vacilantes tens fortificado. Mas agora, em chegando a tua vez, tu te enfadas? Sendo tu atingido, te perturbas? Porventura não é o teu temor de Deus aquilo em que confias? E a tua esperança a retidão dos teus caminhos? Então, o que o Elifas está falando para Jó? Eu falei que é frieza, né, no calor das circunstâncias. Frieza, quer dizer, tenha frieza e aplique à sua vida o temor a Deus. É isso que ele está falando. Como assim? Rapaz, quantas pessoas já sofreram e você trouxe as palavras, verso 3, eis que tens ensinado a muito e tens fortalecido mãos fracas. Você foi um exemplo para tanta gente, porque é íntegro, reto, temente a Deus. Você foi referência para tanta gente, até para a própria família, uma vez que ele sacrificava, fazia sacrifícios pelos filhos, oferecia culto, consagrava os filhos a Deus. Então era uma referência de homem temente a Deus, de homem que considera a vontade de Deus, expressamente representado no capítulo 1 e 2. E agora que a coisa fica complicada para o seu lado, você vai vacilar. Veja verso 4, as tuas palavras têm sustentado os que tropeçavam.
e os joelhos vacilantes tens fortificado. Você foi um esteio para quem precisou de ajuda, para quem precisou ser levantado. Então você precisa ter frieza, Jó. Sabe por quê? Verso 5, chegando a tua vez, tu te enfadas? Quando você é atingido, te perturbas? Quer dizer que quando você ajuda o outro na dor, você consegue, mas quando a dor atinge você, você não consegue lidar com ela e você se perturba. Essa é a palavra do Elifas. A gente não está analisando ainda o mérito da questão, mas não deixa de ser um alerta para todos nós. Verso 6, porventura não é o teu temor de Deus aquilo em quem confias e a tua esperança a retidão dos teus caminhos? Quer dizer, aqui você coloca ele dizendo assim, ó, você não confia, não é no temor que você tem a Deus, que Deus pode te socorrer, que Deus te sustenta, que Deus é o dono da sua vida, não é nisso que você confia? Bom alerta, bom alerta. Verso 6, outra parte, né, a segunda parte do verso 6, e a tua esperança, a retidão dos teus caminhos, assim, o que é a esperança de Jó? É a retidão dos caminhos dele, ou na verdade, a esperança de Jó é a retidão pela qual ele caminha? Ele vive na esperança e caminha os caminhos de retidão baseado na esperança que ele tem em Deus, entendeu? Você pode interpretar de diferentes maneiras, mas a primeira parece ser a ênfase do Elifas pelo conceito que ele tem da vida. Então ele diz, Jó, você não tem firmado a sua esperança nos teus caminhos retos, porque ele é íntegro, reto, temente a Deus, você não coloca nisso a sua esperança? Que seguindo esse caminho é o melhor para você? Então, Jó, agora é hora de você ter frieza e aplicar a sua vida, né? Aplicar a sua própria vida, o temor que você tem a Deus. É hora de você lidar com isso de maneira direta e prática. Então, Jó, seja frio, não esquente tanto, não perca a noção, não perca o caminho, volte-se para Deus. Isso é muito interessante, porque nós, às vezes, temos muita facilidade para lidar com o problema dos outros, né? E o nosso problema, né? E é isso que o Elifas está chamando o Jó para considerar. Você foi uma referência aí para muita gente, agora que a coisa complicou para o seu lado, você não vai crer, você não vai ter esperança, vai falhar o seu temor a Deus, você vai ficar perturbado. Bom, que considerações a gente precisa fazer sobre essa fala do Elifas? Olha, por mais que o Jó tenha expressado de uma maneira muito pesada, clara, e tenha exposto os seus sentimentos com toda clareza, de uma maneira muito forte no capítulo 3, ele não blasfemou contra Deus. Ele só mostrou que ele não é Deus, que ele é humano. Então, assim, a reflexão do Elifas, ela tem o seu lugar, ela é muito boa, mas talvez não é exatamente esse caso de Jó. Quem disse que Jó perdeu o temor a Deus? O capítulo 3 não mostra isso. Quem disse que Jó está completamente perturbado? Igual ele fala aqui, ó, sendo tu atingido, te perturbas. Quem disse? Então a gente vai explorar um pouquinho mais dessa questão na aplicação do texto. Mas para nós, até aqui, vale muito nós pensarmos sobre isso. Quando dói na gente, né? Quando dói na nossa carne, né? Quando vem diretamente na gente, qual que é a nossa postura? Então, o primeiro amigo de Jó, Elifas, então diz para ele, olha, tenha frieza e aplique a sua vida, aplique no que você está vivendo, o seu temor a Deus, a sua confiança em Deus, volta para Deus, e ele vai falar um pouco mais sobre isso, aqui no capítulo 5. Mas antes de chegar lá, vamos para o segundo ponto, que começa no verso 7. Depois que o Elifas diz isso para Jó, no verso 7 ele vai falar para Jó ter frieza de novo. Não nessas palavras, né? Eu estou aqui apenas buscando outras palavras para esclarecer o diálogo. Então o Elifas chega aqui no verso 7 e fala, lembra-te, acaso já pereceu algum inocente?
Interessante que a tradução da Revista Corrigida parece ser um pouco melhor do que a da Revista Atualizada, porque dá a entender na Revista Corrigida, se alguém tiver a Bíblia aí na edição Revista Corrigida, dá margem para a gente entender que o Elifas disse assim, algum inocente passando por dificuldades pereceu, da maneira como é traduzido na Revista Corrigida dá essa impressão. Algum inocente, né, nessas lutas, já pereceu algum inocente, né, nessas lutas da vida? Se foi isso, melhor. Porque se realmente essa tradução, se o original, se o que Elifas disse é isso, acaso já pereceu algum inocente? Um monte. Um monte de inocente já pereceu em um monte de lugares. E isso já começa a revelar, talvez, uma expectativa, uma perspectiva errada dos amigos de Jó, que vai ser mostrada por Deus lá no último capítulo. Porque Jó vai ter que orar por eles porque eles falaram besteira em relação a Deus. Não falaram que era reto em relação a Deus. Por quê? Às vezes, querendo colocar Deus numa caixinha do jeito da gente e achar que Deus trabalha de acordo com a nossa lógica. E não é bem assim. A gente já viu isso no capítulo 1 e 2. Jó é íntegro, reto, temente a Deus e deu muita coisa errada na vida dele. Voltamos aqui às palavras do Elifas, ou Elifaz, né? E onde foram os retos destruídos? Olha, se você está falando sobre passar por lutas e não ser totalmente destruído, derrotado, ok. Podemos interpretar dessa maneira, dando então maior atenção para a tradução proposta para a Revista Corrigida, pela edição Revista Corrigida. Por quê? Porque lá no final do capítulo 5 ele vai falar sobre uma restauração que Deus faz na vida de pessoas íntegras que temem a Ele e que Ele disciplina. Mas, enfim, voltemos aqui ao texto. Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo eles cegam. Com o hálito de Deus perecem e com o assopro da sua ira se consomem. Então, aqui, o Elifaz diz para Jó assim, olha, tenha frieza, né? E, veja o verso 10, cessa o bramido do leão e a voz do leão feroz, e os dentes do leõezinho se quebram. Perece o leão porque não há presa, e os filhos da leoa andam dispersos. O que isso tem a ver com a história? Vim falar de leão, porque aqui é a queda de uma cova de leões. Ali da cova de leões, onde o leão teve o seu bramido cessado, e assim os filhotes, os leõezinhos, se quebraram, e o leão morreu, e não tinha presa, e os filhos da leoa andam dispersos, porque não tem mais o leão. Enfim, é um processo de destruição de uma cova de leões. O que isso tem a ver com a questão? Essa palavra bramido do verso 10 é a palavra similar de gemidos do verso 24 do capítulo 3, em que Jó diz, porque em vez do meu pão me vêm gemidos e lamentos. Jó, na sua miséria, uivou como animal, uivava como animal. E agora o Elifaz diz assim para o Jó, olha, tenha frieza e não haja como animal. Racionalize. Comece a pensar melhor no que você está passando. Comece a pensar melhor tendo frieza e aplicando na sua vida os princípios relacionados a temor a Deus. Do mesmo modo que você ajudou pessoas no passado, primeira parte, verso de 1 a 6, agora tenha fé e confiança em Deus para você atravessar isso. Esse exercício de aplicar você mesmo. Isso é importante, como eu já falei, é muito interessante. E a segunda parte é essa, tenha frieza e não haja como um animal, porque Deus, com o hálito de Deus, perecem, com a sopro da sua ira se consomem. Quem? Os ímpios. Então, se Jó, você é inocente, então fica tranquilo, porque os inocentes não vão perecer nem ser destruídos, verso 7. Porque o que eu tenho visto, lembra que eu falei que o Elifaz é muito filosófico, ele baseia muito na experiência, vocês vão ver outras falas dele no decorrer do livro, ele fala assim, o que eu tenho visto é que os que lavram a iniquidade semeiam o mal, isso mesmo eles cegam. Quem planta vento, colhe tempestade. Então, o Elifaz está sendo bem filosófico indo por essa regra. Agora, a minha questão ela é absoluta?
Essa regra é absoluta? Nesse mundo decaído, contaminado, desequilibrado pelo pecado, não. Se aqueles que semeiam, lavram, trabalham a iniquidade, semeiam o mal, eles cegassem necessariamente o mal, teríamos mais infortúnios em Brasília, por exemplo. Mas não, está tudo certo. Tem segunda instância para proteger, quando é condenado a pena já prescreveu. Como é que eles cegam o mal? Claro que não, os juízes são iníquos, a justiça é falha, porque o mundo é decaído, todo mundo está corrompido pelo pecado, nós já lemos que não há quem busque a Deus, não há quem tentou se extraviar, diz o insensato no seu coração, não há Deus, não tem temor de Deus diante dos seus olhos. Então essa regra que, de certa forma, parece que o Elifas está absolutizando aqui, ela não é tão absoluta assim nessa realidade. Nós temos uma promessa de restauração completa da terra que vai se consumir, que vai se consumar em Cristo, que voltará e restaurará a tua coisa e julgará com justiça, com cetro de equidade, porque essa é a promessa desde o Antigo Testamento. Mas em nenhum momento a Bíblia nos ensina a alimentar expectativas de que aqui se faz e aqui se paga, não. Não. Muita coisa se paga num outro plano. E se você nutrir essa expectativa, não condiz com a revelação de Deus. Então significa que aquelas pessoas que semeiam mal não colhem? Não. Muitas pessoas acabam colhendo os males que semeiam. Mas não é uma regra absoluta, porque senão você transformou essa terra caída na Nova Jerusalém. Na Nova Jerusalém que não há injustiça, não há pecado, não há decepções, frustrações e, como eu disse, iniquidade. Agora, aqui não. Aqui, nesse mundo de pecado, de justiça falha, não nutre a expectativa. Então, o Elifaz vem com uma conversa aqui para cima de Jó, que a gente aproveita algumas coisas, mas está vendo como é que é importante a gente estudar o texto da Bíblia, para a gente fazer todas essas outras considerações e perceber, porque às vezes você lê um texto da Bíblia, a Bíblia está dizendo isso. Não, qual que é o contexto? Realmente o que ele está falando tem sentido? Você vai encontrar depois nesse livro ele sendo censurado por Deus porque falou besteira. Então, a Bíblia ela nos traz histórias, e não somente histórias, mas contextos que precisam ser considerados para você interpretar o texto. Então, verso 1 a 6, tenha frieza e aplique na sua vida o temor a Deus. Ok, tem razão, beleza, mas quem disse que ele não aplicou? A sua consideração, o seu alerta é bom, mas ele serve para Jó? Precisamos pensar nisso. O verso 7 a 11. É interessante essa analogia que ele faz do animal. Ô Jó, não uive, não urre como um leão. Na verdade, você tem que miar como um gatinho diante de um Deus que traz justiça sobre os males. Não sei. É isso mesmo? Porque o Jó é íntegro e está passando miséria. Então, essa teologia do Elifaz está meio limitada demais, né? Está limitada demais. Então, aqui o Elifaz chama Jó para ter frieza e não agir como um animal, né? Cessa o bramido, né? Cala a boca. Tipo, chega de uivar. Tá faltando um pouco mais de sensibilidade nessa parte. O Elifaz começou até bem, né? Pô, se eu começar a falar, você vai se cansar, verso 2, né? Mas como é que eu vou conter minhas palavras? Assim, levando em consideração a situação. Mas aqui ele já está falando, urra não. É claro, a dor não é no você. Verso 12. Aqui no verso 12 já é um outro aspecto de frieza. Aqui o Elifaz vem para Jó e diz, olha, tenha frieza e lembre-se de que você não é inocente. Tenha frieza e lembre-se de que você não é inocente. Porque, olha, uma palavra se me disse em segredo e os meus ouvidos perceberam um sussurro dela. Ele vem falando de uma experiência que ele teve aí, de uma palavra que veio a ele em segredo. Como assim? Que palavra é essa que veio a ele? 13. Entre pensamentos de visões noturnas, quando o profundo sono cai sobre os homens, sobrevieram-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Então, aí, nesses pensamentos de uma noite e tal, nessas visões noturnas, o cara já estava dormindo. Quando o profundo sono cai sobre os homens, então é alta madrugada, ele pegou no sono, ele estava meio lá, meio cá, meio dormindo. Ele fala que veio uma voz que trouxe espanto e tremor, os ossos estremeceram, o cara arrepiou.
como a voz que lhe foi dita em segredo, uma palavra que lhe foi dita em segredo, verso 12, e os ouvidos perceberam esse sussurro ali entre pensamentos de visões noturnas. Que experiência é essa que ele teve? Verso 15, então um espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos do meu corpo. Olha, fantasmagórico o negócio. Cabuloso, cabuloso. Um espírito passou por diante de mim e me arrepiou os cabelos do corpo. Claro, né? Quem não arrepia? Só de ouvir ele contar aqui, eu já fico meio cabreiro com a situação. Parou ele, mas não lhe discerni a aparência. Um vulto estava diante dos meus olhos, houve silêncio e ouvi uma voz. Que coisa, cara, que coisa medonha. Imagina você ali na madrugada, eu, às vezes, costumo acordar de madrugada pela tranquilidade, cabeça fresca, que acabei de dormir algumas horas, né? Às vezes rende mais, mas eu estou ali na sala de casa e, de repente, eu vejo lá na garagem uma coisa dessa. Ai, 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 hein? Já me arrepiei todo aqui. Né? Como é que é? Visões noturnas, pensamentos, visão noturna, nesse momento em que o profundo sono cai sobre os homens, ele viu isso aqui tudo. Vamos seguir aqui, porque está interessante. Verso 17. Seria porventura o mortal... Não, desculpe, verso 16. Parou ele, mas não lhe discerni a aparência, um vulto estava diante dos meus olhos, houve silêncio, e aí eu ouvi a voz. Uma voz que lhe foi dita em segredo, lá no verso 12. Uma palavra que se lhe foi dita em segredo, verso 12. Como é que foi dita? Ele descreve aqui o que aconteceu. E qual que é essa palavra? 17. Seria porventura o mortal justo diante de Deus? Seria acaso o homem puro diante do seu Criador? Eis que Deus não confia nos seus servos e aos seus anjos atribui imperfeições. Quanto mais aqueles que habitam em casas de barro, cujo fundamento está no pó, e são esmagados como a traça. Nascem de manhã e à tarde são destruídos, perecem para sempre sem que disso se faça caso. Se lhes corta o fio da vida, morrem e não atingem a sabedoria. Então ele ouviu essas coisas aqui, desse vulto, desse pensamento. O que é isso? Foi uma visão? Foi a consciência dele trazendo algumas verdades? Porque a nossa consciência, ela, por causa da imagem e semelhança que ainda resta em nós, porque em certo aspecto essa imagem e semelhança foi perdida totalmente no Éden, mas em outros aspectos ficaram alguns traços. E esses traços estão presentes. Você é imagem e semelhança de Deus. Na sua estrutura, na intelectualidade, na sentimentalidade, na moralidade. Essa moralidade, que é parte constituinte da imagem e semelhança de Deus que ficou em você, qual que perdeu? Perdeu a santidade absoluta. Aquela pureza que Adão e Eva tinham no jardim, a retidão, que eles foram criados puros, né, sem conhecer o mal, essa imagem e semelhança no sentido específico, estrito, que é a santidade, conhecimento verdadeiro, pureza, essa aí, a justiça original, essa se perdeu com a queda, quando eles tomaram da árvore da vida. Da árvore do conhecimento do bem e do mal, não da árvore da vida. Da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa imagem e semelhança no sentido estrito, que esse conhecimento verdadeiro de Deus, das coisas e tal, a retidão e a santidade foi embora. O que ficou? Ficou 3 dimensões de imagem e semelhança comprometidas, contaminadas. Como eu falei, a intelectualidade, embora contaminada, você usa quanto por cento do seu cérebro? Parece que é 30%? Ou não chega a isso? Nem isso, né? E essa é a intelectualidade que foi afetada pelo pecado. Alguns usam talvez 5%, 10%, né? Mas tem a sentimentalidade, mas também contaminada pelo pecado. Por quê? Porque o nosso amor ele é totalmente defeituoso, nossa compaixão ela é muito seletiva, né? Então, assim, a nossa sentimentalidade também está contaminada. Mas ficou, isso é traço da imagem de Deus em nós. E tem também a moralidade. Então, o que esse camarada aqui, o nosso amigo, ele faz? Ouviu nessa madrugada interessante, nessa madrugada aí desse vulto que fez arrepiar os cabelos do corpo dele, essa coisa, essa voz, essa palavra que lhe foi dita em segredo, foi o quê? Foi a voz da consciência dizendo para ele, olha, não há nenhum mortal que seja justo diante de Deus. É verdade? É. Seria acaso um homem puro diante do seu Criador? Não. Eis que Deus não confia nos seus servos e aos seus anjos atribui imperfeições. Até os seres celestiais não são perfeitos. Quanto mais os que moram em casa de barro.
Naquela época era casa de barro, agora já tem alvenaria, né? Casa de cimento, bloco, né? Um pouquinho mais. Aí tem de vidro, aí vai, né? Eu quero uma de madeira. Então, quanto mais quem mora na casa de madeira. Os anjos moram lá nas mansões celestiais e Deus não vê eles perfeitos. Porque, claro, se você comparar eles a Deus, Deus é arquetípico, eles são arquetípicos. Deus é o padrão, Deus é totalmente santo, Deus é totalmente perfeito. Eles são apenas retos, né? Os que ficaram, porque alguns também se rebelaram no passado. É o que a gente tem como revelação. E aí, esses que moram em casa de barro, cujo fundamento está no pó, na terra, são esmagados como a traça, são como insetos. Que a Fernanda tem prazer em esmagar as traças de casa, né? Qualquer inseto, a Fernanda tem prazer em esmagar os insetinhos. E aqui o nosso amigo Elifaz compara os seres humanos como insetos, que na verdade traças que são ainda mais minúsculos, e assim são todos os homens. Eles nascem de manhã e à tarde são destruídos. Sim, a vida é breve, aqui nós vemos a efemeridade, na brevidade da vida. Perecem para sempre, sem que disso se faça caso. Desaparecem, ninguém faz caso. Sim, a gente chora alguns dias e tal, depois acaba esquecendo, fica no passado. Deus é eterno. Se lhes corta o fio da vida, morrem e não atingem a sabedoria. Quer dizer, morrem até antes do tempo, morrem até antes de alcançar a velhice ali que traz, sem dúvida nenhuma, a sabedoria. Mostrando a brevidade da vida. E aí a gente chega no fim do capítulo 4, vendo aí 3 dimensões de considerações propostas pelo Elifas. Primeira, tenha frieza e aplique na sua vida aquilo que você já aplicou na vida dos outros, chamando eles para confiar em Deus, que Deus vale-nos nos momentos de tristeza, dor, frustração, perdas. Segundo, tenha frieza e não haja como um animal. Não, pare de bramar aí como um leão, de uivar como um leão, de gemer, de lamentar. Toma uma posição melhor, aí, mais equilibrada. Terceiro, tenha frieza e saiba que você não é inocente, porque todos são pecadores. De um modo geral, quantos por cento dá para aproveitar aqui do que Elifas falou? Quase 100. Muita coisa tem sentido. O problema é que, vamos lá, o que eu coloquei? Os conselhos não são ruins, né? Essa primeira fala do Elifas não é ruim, tem muita coisa boa, mas quais que são os pontos aqui que a gente precisa pensar? Aqui, nesses versos 17 a 21, ele está falando aqui com mais suavidade, mas apontando que talvez exista algum pecado que está fazendo Jó passar pelo que ele está passando. Porque ninguém é inocente, então, como ninguém é inocente, não há um mortal justo, pode ser que você fez alguma coisa e você está pagando por isso. É uma maneira tênue, sabe, de dizer. Agora você fala assim, pastor, mas o senhor não está tratando com preconceito Elifaz, não? O Elifas, você não está colocando palavras na boca dele, não? Porque depois ele vai jogar as claras e vai meter o dedo na cara do Jó. E vai falar que tem algum pecado escondido. E vai falar que Jó fez alguma coisa errada. E aí que está o problema. Ele começa bem, suave, mas, resumindo a história, aplicando para nós, muita coisa do que ele fala é verdade. O pecado, como ele coloca aqui na segunda parte, de que não há nenhum inocente, justifica muito dos sofrimentos do mundo. O pecado justifica muito dos sofrimentos do mundo. Enfermidade, que a gente tem que lidar com ela. Mas por quê? Porque você fez alguma coisa? Né? A gente fica doente porque Deus está te punindo? Não, porque no mundo há doença. A terra vai produzir cardos e abrolhos. É algo inerente, intrínseco ao mundo decaído. Então, agora, toda enfermidade é fruto do pecado, mas não direto. É o pecado indiretamente, porque o mundo está contaminado. Então, precisamos considerar isso. Então, os sofrimentos de Jó não têm a ver com esse tipo de culpa que o Elifaz pode estar falando, que é o pecado original. Eu nasci em pecado. O pecado, a culpa que trazemos de Adão, que era o nosso representante, a corrupção que trazemos de Adão. É diferente. Culpa é que nós somos culpados em Adão, porque ele nos representou.
Corrupção é essa natureza pecaminosa que nós nascemos com ela. É diferente uma coisa. Culpa é aquele peso que tem sobre você por alguma coisa errada que foi feita. Corrupção é a natureza, é o mal que habita em você que faz você fazer as coisas que você não quer fazer quando o Espírito Santo já te iluminou e te mostrou qual que é o caminho correto de seguir. Então, esse tipo de pecado original, de corrupção original, não justifica o sofrimento de Jó. Na verdade, a gente sabe, né, que a fé de Jó está sendo provada, a gente sabe que Jó está agindo ali, Deus está permitindo que aconteça muita coisa na vida dele, com um propósito na vida dele, mas também com um propósito nas nossas vidas, para a gente saber que entre o céu e a terra, ou para além do céu, tem coisas que a gente não faz ideia. Agora, a gente pega Cristo, né, que sofreu injustamente, e demonstrou ali humanidade, né? Quando ele soa sangue, quando lá na cruz ele mostra a sua dor, evidentemente, como eu até citei, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? O Jó, ele queixa-se, ele sofre, mas ele chama o seu Deus, né? No capítulo 3, ele fala que Deus me cercou de todos os lados, lá no verso 23, ele tem consciência de que Deus é soberano, de que Deus está agindo, de que Deus está por trás de tudo. E Cristo também clama o seu Deus ali no seu sofrimento, mostrando a sua humanidade. Ele tem, em Cristo, né, nós temos a união das duas naturezas. Então, meus irmãos, aqui nós temos que nos lembrar de Cristo como exemplo de serenidade, se a gente quer aproveitar alguma coisa que ele faz, tenha frieza no calor das circunstâncias, olhemos para Cristo, que é o nosso exemplo de domínio próprio, mansidão, de equilíbrio. Ele é o nosso exemplo e somos chamados para sermos novos em Cristo, ser imitadores de Cristo. Então, assim, meus irmãos, assim, fechando a nossa conversa, a gente precisa ter frieza, sim. O Elifas tem razão, o Elifaz tem razão. Que Deus nos ajude a nos dar moderação, a parar para pensar, porque talvez alguém está passando por um problema agora, ou talvez alguém que está me assistindo, ou que vai me assistir, está passando por um problema. É preciso pôr a cabeça no lugar, sim. O Elifaz tem razão. O caso aqui de Jó é uma questão mais delicada, mas eu acho que serve esse alerta e buscar em Cristo esse exemplo de serenidade, de domínio próprio. A gente usa aqui na nossa questão humana frieza, mas em Cristo é outra coisa, é mansidão, como eu disse, é domínio próprio. Porque Cristo não poderia ser jamais, Cristo jamais poderia passar da temperatura, porque ele sempre estava na temperatura ideal, né? Então, assim, esse texto nos chama a considerar uma temperatura ideal para a caminhada. E essa questão, assim, de que Jó vai ouvir essas coisas, né? Jó vai ouvir essas coisas e ele não tem um débito. O sofrimento dele não é por causa do pecado. Ele já está ouvindo o cara já dar uma indireta, que não há inocente. E o Senhor Jesus, que também ouviu, né, acusações, sofreu injustamente. Jó é um prenúncio, né, de Cristo, vamos dizer assim, do justo que sofre, né, e que nós podemos, aí pegamos mais aplicações, podemos estar íntegros, retos, sofrendo e ainda escutando conversinha fiada das pessoas falando que a gente está pagando por males que a gente não fez, né? Então você pode ser acusado aí de que o que você está passando é porque você fez coisa errada. E não fez, né? Jó passou por isso, Cristo passou por isso. Enfim, são algumas das considerações que podemos fazer sobre esse texto que eu propus aí que falássemos, né, em cima de um cultivar de uma frieza no calor das circunstâncias. Amém.